Oi, pessoal, boa noite. 8 horas em ponto. A gente já vai estar iniciando aqui a live. Boa noite a todos. Pessoal, hoje vai ser uma super live. Quem quiser ir deixando dúvidas também pode deixar, tá? Tô só aguardando. Só um momentinho, pessoal, que eu tô aguardando só o doutor Efraim entrar pra gente iniciar. Oi, agora deu. Oi, doutor. Tudo bem? Tudo bom? Tá tudo em ordem. Estamos aqui prontos para falar sobre aquilo que for necessário. Doutor, tá me ouvindo bem? Sim. E você? Tô te ouvindo bem também. Tá bom. Bom, primeiro, agradecer muito mesmo sua presença aqui, né? Eu acho que o doutor Efraim dispensa total comentários, né, de apresentações, mas só comentar ainda que ele tem mais de 100 livros publicados, tem mais de 25 mil alunos. Até estou emocionada. Eu sei que no Brasil é o pioneiro da ortomolecular, mas no mundo todo, onde a gente vai, em qualquer país, né? Todo mundo sabe quem é o doutor Efraim. Eu estou muito feliz aqui pela sua presença hoje, doutor. Janete, muito obrigado pela oportunidade. Estamos juntos. Eu não tenho uma grande participação em live, mas quando os amigos entram em contato, faço ele com o maior prazer, principalmente para intercambiar informações sobre assuntos que sejam relevantes e que de alguma maneira possam contribuir com o aprendizado e a melhora dos conhecimentos, tanto nossos como conferencistas, quanto o público que eventualmente nos acompanha. Perfeito. Hoje o tema que a gente escolheu para a gente estar abordando é sobre os neurotransmissores, doutor. E eu queria até aproveitar e iniciar fazendo só uma pergunta. Eu vi alguns trabalhos que falavam que muitos pacientes que são tratados por distúrbios, seja de depressão, ansiedade, distúrbios psiquiátricos em geral, 44% começa a ter um resultado só a partir do terceiro tratamento. Eu queria saber se você vê isso na sua clínica e o que você correlaciona com isso. Pode ser? Pode. Eu acho que um dos grandes problemas que existe hoje nos transtornos comportamentais é que existe um paradigma pré-estabelecido, no que fala que 75% da população, de alguma maneira, é deficiente em serotonina. Principalmente aquela população que é altamente ansiosa, cuja ansiedade automaticamente vai liberar cortisol, e o cortisol vai aumentar o ácido clorídrico e ele vai destruir a flora bacteriana intestinal e, como consequência, vai diminuir o potencial do 5-HTP virar em serotonina. Então, quase a grande maioria dos tratamentos, em particular de distimia e depressão, começam com um serotoninérgico e esperam o tempo necessário para que exista uma concentração plasmática farmacológica. Caso isso não aconteça, vão ir aumentando a doses do remédio ou eventualmente trocando o remédio. Hoje em dia, quem está acostumado a lidar com essa área, muitas vezes pode fazer um diagnóstico clínico, inclusive de qual é o neurotransmissor que está sobrando ou que está faltando. Em geral, a maior parte dos neurotransmissores falta.
o aumento de neurotransmissores no plasma, por exemplo, no caso de serotonina, é iatrogênico. É quase sempre porque você está dando muita droga para tentar estimular ou muita matéria-prima para aumentar a produção de serotonina. Agora, a adrenalina, a noradrenalina está aumentado, principalmente em pacientes com altos níveis de estresse. Então, junto com a adrenalina, noradrenalina e dopamina, você vê que em pacientes com estresse, você pode ter níveis elevados. E, claro, pode ter níveis elevados de dopamina em pacientes que têm transtornos psicóticos. Agora, em geral, a maior parte da população que vem com transtornos comportamentais tem níveis baixos de dopamina, ou de noradrenalina, ou de adrenalina. Então, a possibilidade de encontrar níveis altos é relativamente menos frequente que encontrar níveis baixos. Mas como hoje um dos grandes problemas que tem é o diagnóstico. É como saber se esse paciente tem serotonina, não tem serotonina, quanto ele tem, aonde ele está essa serotonina. Então, o que normalmente se tem feito, apesar de que existia o exame de neurotransmissores na urina há muito tempo no Brasil e posteriormente ele desapareceu, porque era um exame que normalmente tinha que ser mandado para os Estados Unidos, demorava muito tempo ter o retorno do exame, o que atrapalhava tomar uma conduta terapêutica mais adequada para o paciente. Hoje o exame de neurotransmissores da urina voltou para o mercado, voltou com muita força, mas a medicina de convênio ainda está oferecendo os neurotransmissores em sangue. Não é um exame ruim. O problema do neurotransmissor em sangue é que ele tem muita variabilidade, depende do momento emocional que você vai colher a amostra do paciente. Entendeu? Se você colher a amostra do paciente quando estiver usando um serotoninérgico, evidentemente os níveis de serotonina em plasma vão estar elevados, mas isso não é um indicativo que a serotonina intracelular esteja ou dentro da fenda sináptica esteja nas concentrações adequadas. Por isso que sempre, desde 25 anos atrás, quando foi publicado o primeiro livro de neurotransmissores em medicina, éramos da ideia de que deveria ser medido na urina como uma forma que refletiria a imagem espelho de lo que acontece. Quer dizer, aquela serotonina que foi usada pelas células, foi usada pelos tecidos, foi administrada na fenda sináptica e o excedente eventualmente foi eliminado pela urina. Todos os pacientes que têm verdadeiramente uma deficiência de serotonina apareceriam com níveis de serotonina baixa na urina e aqueles que eventualmente estão usando altas doses de drogas inibidoras seletivas de recaptação de serotonina ou plantas que poderiam aumentar a produção de serotonina, como hipérico, grifone, etc., poderiam mostrar níveis elevados de serotonina. Então, esse é um fato hoje que ajuda muita gente que tem dificuldades em fazer uma boa anamnese para identificar qual é o neurotransmissor que está faltando a esse paciente. Lembremos que nós temos dois tipos de neurotransmissores, excitatórios e inibitórios. O excitatório mais importante é o glutamato. É até muito pouco estudado. Inclusive, o glutamato é considerado como uma excitotoxina. Ele aumenta os riscos neuronais nos pacientes. Existem doenças como a esclerose amiotrófica lateral, que está associado a níveis elevados de glutamato, principalmente por uma hiperexpressão de uma enzima chamada NMDA, N-metil-D-aspartato. Então, o glutamato é o neurotransmissor mais abundante que nós temos no organismo e, basicamente, fazemos muito pouco em relação a ele. Porque para controlar o glutamato, simplesmente temos que aumentar o GABA. E o GABA é um neurotransmissor inibitório, aquele que te dá paz, tranquilidade, sossego, etc. E que temos um monte de drogas no mercado, desde os benzodiazepínicos até os fitoterápicos, para poderlos controlar. Mas é interessante, porque quando você faz um exame quantitativo no paciente, você tenta determinar qual seria a melhor opção terapêutica no paciente. Porque uma das coisas que eu sempre falo, que é muito difícil encontrar um paciente que tenha um neurotransmissor isolado, sozinho, como fator do tratamento transtorno comportamental. Em geral, são fatores combinados. A medicina entendeu isso. Por isso que muitos dos remédios que nós temos hoje no mercado não são remédios exclusivos para um único tipo de neurotransmissor. E junto com ele, estas drogas não produzem o neurotransmissor. Estas drogas, em geral, funcionam na relação do neurotransmissor e a fenda sináptica. Quer dizer que se eu preciso de dopamina na fenda sináptica para aumentar minha concentração,
vai vir uma vesícula em um neurônio carregado de dopamina, vai jogar na fenda sináptica e vai falar para o próximo neurônio, olha, se concentra, e aí o outro vai fazer a mesma coisa com o próximo neurônio e assim. Então, esse tipo de neurotransmissor, uma vez que faz o estímulo da concentração, ele vai ser recaptado. Ele vai voltar para a vesícula que originariamente não liberou. Então, os remédios que existem no mercado não são remédios para produzir o neurotransmissor, são para inibir a recaptação. Então, se eu libero dopamina na fenda e dou o remédio junto, ele faz que o neurotransmissor permaneça por tempos mais prolongados, produzindo aquela sensação de concentração, atenção, explosão. Então, tem muitas drogas que a gente utiliza, que não vou citar nomes, por exemplo, para transtorno de déficit de atenção. Qual é a função dessas drogas? Aumentar a quantidade de dopamina. Dopamina é a que maior capacidade tem de aumentar a tua concentração. Então, automaticamente, esse tipo de droga aumenta a concentração de dopamina e dá ao indivíduo a sensação de que ele virou um Einstein de uma hora para outra. E, claro, dependendo das limitações de informação que ele tem, ele mais vai ser um centroavante de um time de terceira categoria que, eventualmente, um Albert Einstein associado. E tem outro problema. Esse excesso de produção de dopamina vai obrigar o organismo a produzir um outro tipo de neurotransmissor para inibir o excesso de formação de dopamina. Então, você está dando uma droga para um paciente que tem um transtorno de déficit de atenção, que normalmente é um liberador de dopamina. Essa dopamina aumenta na fenda sináptica. Esse aumento na fenda sináptica cria um alto nível de excitabilidade nas células, que fazem as células para se defender, trazem as vesículas cheinhas de GABA e jogam o GABA para tentar modular as doses de dopamina. Porque vai que você seja um paciente psicótico, que você teve uma esquizofrenia e de repente você liberou uma grande quantidade de dopamina, o paciente vai começar a alucinar, vai ter alucinações auditivas ou visuais, etc. Esse é um dos grandes riscos associados, se você não conhece a característica patológica, eventualmente, do paciente. E esse aumento inesperado de GABA para compensar essa droga que te depositou mais dopamina, vai ter um efeito competitivo com quem? Com acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor que está associado com a memória recente. Então, por isso que não é incomum pacientes que têm grandes liberações de GABA terminam bloqueando a memória do paciente. Graças a Deus que a maior parte desses casos são reversíveis, ou você abaixa a dopamina, ou modula a concentração de GABA e a acetilcolina volta a funcionar. Mas é interessante, todos os neurotransmissores dentro do organismo são recaptados. Quer dizer, você libera na fenda, você traz de volta. Você libera na fenda, ele se traz de volta. E mais interessantemente ainda, esses neurotransmissores, hoje, o único que não volta é o da memória, que se chama acetilcolina, porque o corpo tem uma enzima chamada colinesterasa, que destrói a acetilcolina, e, por lo tanto, este tipo de neurotransmissor tem que ser constantemente formado dentro do organismo para poder ajudar. Então, com a dopa, você melhora a concentração, mas com a acetilcolina, você melhora a absorção da informação mais nova que você quer guardar no teu CPU. Então, essa é uma relação muito importante e isso você pode encontrar na urina do paciente. Então, não se surpreenda que você tem na urina do paciente uma dopa ou catecolaminas aumentadas, noradrenalina, adrenalina, alto nível de estresse. E se teu GABA também está aumentado na urina, quer dizer que você está compensando. Você tem estresse, mas você está produzindo o suficiente GABA para evitar que essa dopa, etc., não te tire para uma situação de hiperexcitabilidade. Agora, se você tem excesso de dopa no organismo e GABA está em padrão normal ou está baixo, quer dizer que você não está compensando. E aí você pode ter os efeitos deletérios associados à liberação de catecolaminas. Então, quer dizer que, claro, que quando a gente vê um exame, a gente, a princípio, se apavora porque vê um monte de coisa alta ou baixa, mas, na verdade, é uma adaptação do organismo para tentar compensar todos esses neurotransmissores. Então, a vantagem dos exames funcionais é diferente, por exemplo, você fazer uma glicemia, que é um exame matemático. Deu 99, está normal. Deu 105, puxa, será resistência à insulina? Será que estarei caminhando para diabetes, etc. Aí passa a ser funcional. Agora,
o exame de neurotransmissores é basicamente um exame funcional. E mais interessante que você pode correlacionar não só com o transtorno comportamental, senão principalmente com o tratamento dos pacientes da obesidade. Mas não existe nenhum paciente dentro da obesidade que não tenha associado um fator de neurotransmissor vinculado a ele. Então, por exemplo, pacientes que têm falta de serotonina querem comer doces, têm compulsão vespertina. Os pacientes que têm falta de noradrenalina preferem comer salgados. Mas, por exemplo, o paciente que tem GABA é irritado e falta doce. Então, como você sabe se o doce é GABA ou se o doce é serotonina? No serotonina tem tendência à depressão, no GABA tem tendência à irritabilidade. E por que não o paciente pode estar irritado, deprimido e com vontade de comer doce? E está faltando GABA e serotonina simultaneamente no paciente. Por isso que a indústria entende esse mecanismo e lançou uma série de drogas no mercado cuja ação é modular. Tanto noradrenalina, tanto serotonina, melhorar a disposição de GABA. Tem muita droga que é usada como antiepiléptico, por exemplo, cuja indicação off-label é utilizá-lo para pacientes que têm, por exemplo, vontade de comer muito doce. Então, você vê de que para quem não maneja uma boa anamnese no controle do paciente com déficit de neurotransmissores, sem dúvida, é um fator que ajuda muito. E agora, normalmente, quando você avalia um exame de neurotransmissores, quase sempre avalia os níveis de cortisol do paciente. Porque o cortisol é o maior engordativo que você tem dentro do organismo. É aquele que retém água, retém sal, faz glicosenols, destrui o glicogênio, forma moléculas de glicose, que se não forem usados vai dar ácidos graxos livres, glicéridos, quilomicros, etc., dentro do organismo. Então, tem que medir junto o cortisol, porque tem um grande problema. De repente, você encontra um paciente com um cortisol baixo. Se esse cortisol está baixo, é que provavelmente durante muito tempo ele esteve alto e ele entrou na exaustão. Não existe cortisol ir para baixo sem antes subir, exceto na doença de Addison, que é uma coisa excepcional. Mas normalmente o cortisol vai subir, vai se manter por períodos prolongados de tempo alto. Quanto mais alto estiver, mais vamos a ter problema de engordamento. E pior disso, quanto mais alto estiver o cortisol, mais ácido clorídrico vamos a produzir pelas células parietais do estômago, mais vamos a matar a flora bacteriana e menos serotonina vamos ter. Então, é clássico que o paciente que tem alterações do nível de cortisol com serotonina baixa vai engordar. E como você vai modular isso? Você tem que reduzir o nível de estresse do paciente, trazer os valores de cortisol à normal e subir os valores de serotonina. Então, que é o que você vai esperar encontrar? Um cortisol elevado em plasma, ou em urina, ou em plasma, tanto faz, que vai encontrar uma serotonina, em geral, baixa nesses pacientes. E mais ainda, se você tem a dúvida se esse cortisol baixo é porque a suprarrenal não pode produzir, ou é por causa de que o ACTH no cérebro não consegue produzir, nós faz um exame de ACTH. Se a ACTH está baixo, está faltando ACTH e não está faltando cortisol. E esse paciente foi a exaustão. Então, se você for dar cortisol a esse paciente que tem ACTH baixo, com certeza esse paciente vai continuar engordando e vai parar de produzir endogenamente o próprio cortisol, esperando que você continue dando o cortisol para o paciente. Nossa, é importante porque a gente tem visto muita gente reclamando de fadiga e sendo prescrito hidrocortisona de forma assim aleatória muitas vezes, né? E isso pode complicar, por isso que muitos acabam engordando, inclusive. Inclusive é interessante quando você faz esse comentário sobre o uso inadequado do cortisol, que se vê com muita frequência qualquer paciente que reclama de cansaço e tem um cortisol de 12 e já estão dando cortisol para o paciente. Não é somente a relação com o cortisol, é importante entender que essa correlação também tem com a parte hormonal. Então, muita da informação que você tem através dos neurotransmissores, sua associação com o cortisol, você vai ter também sua associação com os hormônios, porque o cortisol é uma parte da síntese dos hormônios esteroidogênicos. E na medida que você aumenta a produção de cortisol via pregnenolona, você pode comprometer a produção de progesterona, de estrogênios e de testosterona. Então, nesses pacientes, você também pode ter um hipogonadismo primário ou secundário associado a um transtorno comportamental ou hábitos alimentares inadequados do paciente. E onde não sempre precisa administrar hormônios,
onde muitas vezes você precisa regular o eixo hipotalâmico e hipocérvico do paciente para que ele se adeque com os órgãos efectores sobre o qual você quer que exista produção de hormônios. Entendi. E uma pergunta, professor, em relação à glutamina, né? Que tanto se fala que a glutamina também, em alguns pacientes, ela pode aumentar glutamato. Então, um paciente que tem um exame com glutamato alto, suplementar glutamina pode ser um risco? Não. Não? Porque a maior parte da glutamina, não se absorve. Ela que você dá por via oral, a maior parte não se absorve. Todo mundo usa glutamina para melhorar a massa muscular, para fazer exercício, etc. Outros utilizam glutamina porque querem melhorar o glicocálix do epitélio tracto gastrointestinal. Essa é a única parte que realmente ele faz. Ele realmente trabalha. 95% da glutamina dada por via oral, não importa as quantas gramas você dê, vai ser absorvida para reparar o epitélio. Então, pacientes que têm hiperpermeabilidade intestinal, pacientes que têm disbiose, etc. Hoje, todo mundo intolerância à lactose, intolerância ao glúten, intolerância ao médico, intolerante ao político, etc. Todos eles precisam de glutamina para reparar a permeabilidade intestinal. Agora, a glutamina não é absorvida pelo epitélio. Ela não vai para a massa muscular. Para ir à massa muscular, você vai ter que dar principalmente por via endovenosa a esse paciente. O maior problema do glutamato é a atividade metabólica que acontece dentro do fígado, onde um dos aminoácidos mais importantes está no ciclo do amoníaco e ele vai terminar produzindo endogenamente o glutamato. Então, não é que você pode dar qualquer quantidade de glutamina para o paciente por via oral, a grande maioria vai ser excretada. Rara vez, a não ser que você tenha uma importante hiperpermeabilidade intestinal, ela vai terminar passando pelo enterocito que eventualmente esteja comprometido, mas isso não quer dizer que necessariamente vai viajar para o músculo. O músculo só vai utilizá-lo quando as concentrações de glutamina dele sejam baixas. E, em geral, exceto em pacientes com anorexia, caquexia, etc., as concentrações de glutamina muscular são bastante satisfatórias, já que essa própria glutamina em pacientes com sarcopenias é usada como matéria-prima para produzir açúcar, porque ele passa por problema de neoglucogênese e vai produzir o açúcar em pacientes em que não estão abastecidos suficientes com esse tipo de material. Então, o glutamato, apesar de que ele vai te vir como um marcador em um exame de laboratório que você puder medir, a grande maioria dos pacientes vai dar padrões razoavelmente normais. Padrões muito altos, você tem que ir a especular com alterações que podem existir, principalmente no sistema neuromuscular, na condução neuromuscular, como como esclerose múltiple, como polineuropatias diabéticas, que estão determinadas pela presença de citotoxinas que aumentam a produção de radicais livres, aumentam o fenômeno inflamatório local e que te podem levar a essa situação. Agora, o GABA não, o GABA está intimamente associado, se está aumentado junto com o glutamato, que o organismo está usando de suas defesas para controlar. Se o GABA está baixo, o glutamato está lá em cima, começa a pesquisar bem o que eventualmente esse paciente pode ter. E sempre utiliza como referência o cortisol para depois você, principalmente em pacientes com mais de 30, 40 anos, em população economicamente ativa, onde o fator de estresse está sempre presente. O cortisol é um intrigante marcador para associar neurotransmissores, hormônios, envelhecimento, obesidade, transtornos comportamentais, que é o que basicamente a grande maioria dos pacientes hoje tem e que podem terminar evoluindo em outras doenças. Por exemplo, pacientes com níveis elevados de cortisol vai para a resistência à insulina, vai para a gordura visceral, vai para a esteatose hepática, vai para a inflamação do endotélio das paredes das artérias, vai induzir a apoptose neuronal. É um mundo maravilhoso que, se você olhar-lo desde um ponto de vista geral, não tem fim, não tem fim. Então, não é que o exame de neurotransmissor é uma arma que vai substituir. Não, é um complemento, onde o raciocínio clínico, junto com a avaliação do exame, vai te permitir onde você vai terminar tratando da forma mais inteligente do paciente. E esse paciente que tem falta de serotonina, de repente tem cortisol muito alto, e meu LH está aqui embaixo, está em 4, e minha testosterona está em 200. Puxa vida, vou dar texto para esse paciente? Não, eu vou dar alguma coisa para melhorar o LH, porque se o LH subir, automaticamente a testo vai subir. E se LH baixou, é porque o nível de estresse desse paciente está alto, que atingiu o eixo hipotalâmico
hipotalâmico hipofisiário, isso se chama hipogonadismo secundário. Então, veja, a área de saúde é uma área, parece complexa, mas uma vez que você administra as vias fisiológicas com qual ele funciona, você consegue resolver e diagnosticar a maior parte dos problemas. E claro, hoje em dia também tenho visto de que muitos dos exames que são feitos na urina dos neurotransmissores vêm com a avaliação da histamina. E histamina é teu forte, então em lugar de eu falar de histamina, vou te passar a bola para você fazer alguns comentários sobre os pacientes que são histapênicos e histadélicos. Sobre os pacientes, o que? Desculpa. Sobre a histamina nos transtornos gastrointestinais, a histamina nos transtornos comportamentais. Você já tem falado muito de histamina. Então, e como a histamina também sai no resultado dos neurotransmissores na urina, faz um pequeno comentário de como se poderia analisar isso. Sim, na verdade, a gente vê que a histamina, ela também é um neurotransmissor, por isso que ela faz parte até dos exames, né? E que ela também é metilada e eliminada. Como forma de ser eliminada, ela vai ser metilada. Então, por exemplo, problemas da metilação também podem repercutir, né? Com o aumento de histamina. E esse aumento de histamina pode trazer reações mais diversas e que não necessariamente mediadas por IgE, porque não tem nada a ver. A gente fala de histamina, muitas vezes pensa em alergia, e nesse caso não tem nada a ver com alergia, embora a pessoa possa ter sintomas alérgicos, né? Então, a pessoa pode ter coriza, mas ela também, de acordo com o receptor que ela se ligar, então, se ela se ligar ao receptor tipo 3, por exemplo, ela pode ter crises de ansiedade, ela pode ter enxaquecas, ela pode ter alteração da qualidade do sono e tudo mais. E a histamina também é um marcador interessante dos transtornos comportamentais. Um cara, Carl Pfeiffer, há 40 anos atrás, ele era diretor de uma clínica chamada Brain Bio Center, em Princeton, New Jersey. E ele é um dos caras que tem livros que vocês encontram ainda no Amazon sobre a histamina e a sua relação com o cérebro, chamando aqueles pacientes que tinham falta ou excesso de histamina, de histapênicos e histadélicos. E hoje existem ainda novas revisões na literatura mostrando a relação de níveis elevados de histamina com a alteração de certos tipos de neurotransmissores. Tanto é que isso é um fato que quando você tem uma paciente com dor de cabeça frequente e hoje se trata ele com anticorpo monoclonal, imagina, você dá uma injeção caríssima para o paciente para tentar ver se controla a dor de cabeça, e todo mundo sabe que a dor de cabeça é basicamente um mecanismo de vasoconstricção associado a uma vasodilatação, e na vasodilatação você libera os fatores bioquímicos que te vão produzir a dor de cabeça, serotonina, histamina, bradicinina, substância lenta da anafilaxis. Então, você pode ter zero de serotonina dentro do organismo, mas tem suficiente serotonina na fenda sináptica para induzir a liberação e provocar a dor de cabeça nesses tipos de pacientes. E isso todo você pode identificar nos pacientes, poder tratar de uma forma inteligente os pacientes para poder modular da forma mais adequada. Eu acho que hoje em dia, para quem não tem a sagacidade clínica de fazer uma boa anamnese no paciente para identificar o que é o que realmente está acontecendo, tanto no que se refere a níveis hormonais, quanto se refere a níveis de neurotransmissores, a fatores relacionados a síndromes metabólicas, obesidade, etc. É muito interessante, eventualmente, utilizar este exame como um apoio diagnóstico e, logicamente, que como um exame funcional, precisa de uma adequada interpretação. E eu tenho visto que muitos dos resultados vêm com interpretações generalizadas que permitem entender onde está acontecendo. Serotonina está baixa, cortisol está muito alto. Então, este paciente tem a situação tal. É assim, dopamina está alta, GABA está alta, o paciente está compensado, talvez não seja necessário fazer nada. Não, dopamina está alta, mas GABA está baixa. Então, vamos tentar trabalhar com o GABA para esse paciente. Então, a histamina está alta nesse paciente, serotonina está baixa, esse paciente tem um transtorno comportamental, talvez o negócio seja modular a histamina desse paciente e não necessariamente modular ou qualquer outro tipo de neurotransmissão. Verdade. Então, é difícil interpretar. Mesmo. É difícil interpretar. Eu até concordo, porque não é um exame matemático. É um pouquinho difícil de interpretar, mas ele já vem auto-interpretado, então já vem autodigerido.
de modo de que os colegas podem utilizar a interpretação associada à clínica que tem do paciente para decidir a conduta. E ninguém vai esperar o exame que saia para tomar a conduta. Normalmente, quando você vê o paciente, você já tem um início de diagnóstico do paciente, inicia o tratamento do paciente e quando te chega o resultado, fará as correções necessárias baseados naqueles números que eventualmente você tenha obtido. Sim, mesmo na questão da estamina, vi que é interessante, porque é o que você falou, em alguns casos a gente tem casos baixos de estamina correlacionados com esquizofrenia, por exemplo, né? E tem alguns trabalhos agora avaliando atuar, na verdade, sobre o receptor tipo 3 nesses pacientes, para poder melhorar essas questões psiquiátricas até, né? Receptor tipo 3 da serotonina. Então, você vê claramente que estamina baixa está indicando dopamina alta. Se é esquizofrenia, é dopamina alta. Então, por que não pensar em pacientes com estamina baixa? Não pode ser, por exemplo, um transtorno de hiperatividade, que hiperatividade também está associado com aumento de dopamina. E às vezes não precisa utilizar GABA, às vezes só poderá utilizar alguma modulação do sistema estaminérgico para trazer a dopa junto com ela, porque a dopa está relacionada com um monte de fatores. A dopa, por exemplo, está relacionado com o hormônio que produz galactorreia, prolactina. Então, quanto mais dopamina você tem, menos prolactina você produz. Mas quando você bloqueia prolactina, você bloqueia a dopamina com muitas drogas que tem no mercado, a prolactina sobe e de repente o paciente começa a ter produção de leite. Então, dopamina, histamina, prolactina é uma inter-relação enorme. E claro, esse tipo de prova diagnóstica que eventualmente você faz te obriga a estudar muitos aspectos nesse paciente e não ficar sentadinho e falar, bom, falta dopamina, está baixa dopamina, eu vou dar dopamina. Não, tem que analisar cada um dos componentes que está e, mais que todo, não tratar o exame de laboratório, tratar a clínica do paciente e o resultado do exame de laboratório que eventualmente vai ficar visível nesse momento. E a associação também com a parte hormonal, né, doutor? Porque tudo conversa, né? Na verdade, é entender o corpo como uma coisa única, né? Não dá para isolar o neurotransmissor, como você falou, é o cortisol, é o estrogênio, progesterona, tudo vai estar interferindo, né? Veja, em pacientes jovens, como por exemplo mulheres que nem usam pílula, nem têm um ovário policístico, alterações dos neurotransmissores podem levar a alteração na produção de hormônios e produzir um hipogonadismo secundário, diminuir a disponibilidade de FSH e LH, alterar os ciclos menstruais, fazer ciclos menstruais mais longos, ciclos menstruais mais curtos, e todo mundo vai tentar corrigir isso através de pílula. Não vai conseguir. Não é esse o caminho. Primeiro tem que corrigir o fator emocional do paciente para ver se o hipogonadismo secundário não se termina corrigindo naturalmente. Quantos pacientes com 30 anos hoje que estão no mercado de trabalho têm níveis elevados de cortisol, vêm com alteração do libido e todo mundo corre, põe um implante de testosterona, dá testosterona para o paciente. Está tudo errado. Você vai deixar esse paciente dependendo de testosterona para o resto da vida do paciente. A grande maioria dos pacientes tem hipogonadismo secundário. Então, modula esse cortisol do paciente, traz o LH para valor normal e a testo vai voltar. E vai acabar aquela onda de dar testo alopradamente para gregos, troianos, etc. A grande maioria dos pacientes por cima de 40, 50 anos, que tem um nível de cortisol elevado e que tem um LH elevado e tem testo baixo, definitivamente esse paciente não está conseguindo produzir testo no testículo nem na suprarrenal. E aí sim, ele precisa do aporte para lembrar esses dois órgãos como eventualmente funcionar. Hoje eu recebi o resultado de uma paciente, ela é uma enfermeira casada com um médico lá de Minas Gerais, e eu já diagnostiquei ela um cortisol muito baixo muitos anos atrás, antes da pandemia. Deve estar na faixa de uns 50, 55 anos de idade, menopausada, e que está fazendo reposição hormonal dentro de padrões fisiológicos, que eu tenho prazer em eventualmente fazer. E essa paciente me mandou o novo cortisol de hoje dela de 1,8. É dizer, se fosse só 1,8 e 5 ACTH, eu não trataria a paciente. Então, o ACTH ele me mandou e veio como 28. O que quer dizer que a ACTH está tentando estimular a suprarrenal.
mas essa suprarrenal não está conseguindo produzir cortisol. Então, nessa paciente, evidentemente, você tem que dar o cortisol para o paciente durante uns 30 dias, em concentrações fisiológicas, ir medindo os valores, fazendo em saliva, fazendo em urina, fazendo eventualmente em sangue. A ACTH tem que fazer em sangue e ver se a correlação está funcionando. Mas toda vez que essa paciente cai o cortisol, vai chegar uma hora que o ACTH também vai cair. E nesse momento a situação vai ficar um pouco mais complicada para a paciente. E isso faz que o LH-FSH, que deveria ser alto por causa da menopausa, esteja aqui embaixo, porque todo o sistema da hipófise anterior foi comprometida com esse alto nível de estresse e ansiedade que a paciente tem. Então, essa paciente tem serotonina baixa, dopamina mais ou menos elevada, GABA que não existe no organismo, noradrenalina inexistente para compensar. Se ela tem vontade de comer doces, carboidratos, compulsão vespertina, anda triste, o sono está alterado, etc, etc. Então, não está alterado um neurotransmissor, está alterado a súmula dos neurotransmissores. Aí você vai ter que identificar, por ordem de importância, como você vai fazer a reposição. Porque muitas vezes, repondo um, você responde quase todo. Então, por exemplo, se você tem GABA baixo e dopa alta, automaticamente quando você tem GABA, a dopa vai normalizar. Quando a dopa normaliza, a acetilcolina vai voltar ao padrão normal e a memória vai se normalizar. E aí a segunda fase seria dar serotonina, se eventualmente ela estivesse baixa, para trazer e melhorar o quadro de felicidade da paciente. E, doutor, nesses casos, eu imagino a importância realmente também da suplementação nesses pacientes, né? Porque muitas vezes eles só são medicados, embora a medicação possa ser extremamente importante, mas se você não tiver um suporte, né, de cofatores e de vitaminas, minerais, você também acaba não tendo a mesma resposta, né? Como, em verdade, me convidaram para falar de neurotransmissores, eu passei por alto uma série de detalhes, mas dieta, atividade física, controle dos fatores de risco, manutenção, tudo isso está sobreentendido dentro da situação. E, claro, muitos dos cofactores são muito importantes na modulação. Por exemplo, para a serotonina, você precisa B3, você precisa B6, você precisa para a GABA, você precisa cisteína, taurina, você precisa glicina, você precisa B6, você precisa magnésio, você precisa zinco, você precisa cobre. Claro, todos eles estão associados e normalmente num paciente que tem alto nível de estresse, quase sempre tem um alto nível de estresse oxidativo, ele está produzindo grande quantidade de radicais livres que podem não estar sendo adequadamente controlados pelo sistema antioxidante endógeno, não existe uma boa ativação do NFR2, então não necessariamente esse paciente você tem que encher ele de antioxidantes, muitas vezes basta dar os minerais que vão ativar os antioxidantes endógenos, como zinco, como cobre, como selênio, como vitamina B2, nenhum deles é antioxidante, são catalisadores de enzimas endógenas que vão permitir controlar o estresse oxidativo, mas mientras você tem tempo para controlar os transtornos comportamentais que levaram à oxidação e à inflamação desse paciente. Então, eu te digo, não existe escapatória. Não adianta pensar que o problema no paciente é porque ele veio depressivo e que só a depressão é o fator. Talvez a depressão seja a razão pela que ele veio. Mas na medida em que você vai questionando a paciente, você vai descobrir que ele tem um monte de outros tipos de sintomatologia correlacionados com essa depressão, ou eventualmente independentes em sua estrutura, mas que formam parte do mesmo arcabouço político. Vocês estavam falando tanto de arcabouço fiscal que pegou no meu contexto, mas no arcabouço terapêutico do paciente. Não, mas é interessante isso que você falou do NRF2, porque eu vi assim, o quanto que ele caminha junto com todos esses distúrbios também, né? Antes de você começar, muitas vezes, a manifestar, você tem uma alteração de quinurenina, que você vai ter um desvio de serotonina por conta disso, ou você vai ter uma baixa de NRF2, alto NF-kappa-beta, ou seja, talvez a inflamação sempre por trás disso é obrigatório investigar também, Sim, né? Investigar e tratar a inflamação, independente de onde seja. Você sabe que tem uns trabalhos muito interessantes que foram feitos nos últimos 20 anos, mostrando que os pacientes que têm depressão leve e moderada, em geral, se você não trata o paciente, ou você dá antidepressivos para o paciente, ou você dá fitoterápicos com propriedades antidepressivas, não existem resultados estatisticamente significativos em nenhum dos três grupos. Todos têm alguma chance de evoluir
razoavelmente bem. Onde faz uma grande diferença a medicação são nos quadros de depressão graves, de depressão severa. Sim, aí faz uma diferença grande, onde os remédios são muito mais potentes, são muito mais benéficos que, eventualmente, o resto dos antidepressivos. E, provavelmente, uma das causas mais importantes que poderiam modular a inflamação nesse paciente, com muita baixa doses de suplementos proativos para produzir neurotransmissores, mas muito baixa doses de drogas para inibir selectivamente a recaptação, seria a modulação do estresse oxidativo e da inflamação. Existem N trabalhos publicados na literatura, hoje associando intimamente a depressão com inflamação, justamente pela incapacidade de liberar os neurotransmissores na fenda sináptica por estar sendo células totalmente inflamadas que têm que tentar se defender da inflamação e não tem tempo para se recorrer dos neurotransmissores para jogar ou na quantidade necessária para jogar na fenda sináptica. Então, o estudo do NF-κ-beta, da relação ômega 3, ômega 6, a relação com ácido araquidônico, ciclooxigenase, o EPA, o DHA, são fatores que também têm que ser conhecidos e não podem ficar isolados. Por exemplo, o DHA, docosahexanoico, é uma das moléculas mais importantes para a intercomunicação neuronal. Quer dizer, sem DHA, por muito que você tenha neurotransmissor, dificilmente você vai conseguir uma boa adequação entre axônios e dendritos de um neurônio com axônios e dendritos de outro neurônio, porque DHA estaria eventualmente baixo. Então, muitas vezes pensa, esse meu paciente eu dei para serotonina, dei para dopamina, mas o cara não melhora, já troquei o remédio, troquei o terceiro. Fiz um estudo genômico para ver qual é o melhor antidepressivo que vai passar pelo CP450 e já dei ele no melhor. Talvez seja um paciente que não se está alimentando adequadamente com ômega 3 ou tem um excesso de consumo de ômega 6 e a biodisponibilidade de DHA não seja suficiente. Talvez só dar um pouquinho de DHA nesse paciente potencialize o efeito terapêutico das drogas que ele está utilizando. Deixa eu aproveitar e te fazer duas perguntas em relação a isso. Então, uma, se você costuma fazer a relação de EPA e DHA para esses pacientes, para você mensurar o quanto de ômega 3 talvez dá. E a outra questão, que eu vi alguns trabalhos, que a gente fala muito de alterações neurológicas e fala em DHA, mas é um trabalho que mostrava que a gente precisa, na verdade, de 2 moléculas de EPA para cada uma de DHA, e quando a gente usa uma dose maior de DHA, ele acaba não sendo aproveitado por não penetrar adequadamente, porque ele precisa do EPA. Você já ouviu falar disso? Bom, sobre a primeira pergunta, eu, em geral, não faço o exame EPA-DHA. Isso normalmente, a relação ômega 3 e EPA, eu não faço a relação. Eu, normalmente, a parte inflamatória, eu uso muito mais a clínica que, eventualmente, o laboratório. Porque até me chegar o resultado, os meus pacientes precisam de uma resolução imediata. Então, eu, em geral, não uso esse exame. Mas, para quem não tem experiência na sua utilização, sem dúvida, ou não tem uma boa clínica para controlar esse processo inflamatório. Agora, o maior fator que permite a entrada de DHA dentro do organismo e dentro da célula, e principalmente sua passagem a nível cerebral, é fosfatidilcolina. Então, por isso que, por exemplo, algumas plantas que são ricas em DHA contém dentro dele fosfatidilcolina, como é o caso da chia. Ela é ruim em qualidade em termos de EPA, mas ela é muito boa em termos de DHA por causa da riqueza que tem de fosfatidilcolina. Fosfatidilcolina não passa a barreira hematoencefálica, mas empurra o DHA para entrar lá dentro. Então, se você quiser uma boa penetração de DHA, dá uma associação predominantemente com fosfatidilcolina. Seja dito de passo, fosfatidilcolina é uma das substâncias mais intrigantes que existe em relação à proteção do endotélio das paredes das artérias, a estabilização de placas ateromatosas, a evitar a oxidação do colesterol via modulação de uma enzima chamada acil... estou velho, já nem lembro mais. Mas daqui a pouco eu lembro o nome. Então, é uma molécula muito interessante, não somente para a entrada do DHA, sino que também é uma molécula muito interessante para outras finalidades que se associam a uma aceleração do processo do envelhecimento. Então, eu parto do princípio que DHA, se você vai dar, você tem que dar sempre junto com fosfatidilcolina. Ou, eventualmente, usar o ômega da chia. Mas eu prefiro usar o DHA isolado junto com fosfatidilcolina. Tem outra coisa. O EPA é antimodulação da inflamação porque produz protestinas, resolvinas e lipoxinas. O DHA também produz isso. Ah, é? Só que a quantidade que ele produz é 1/4 da quantidade que tem de EPA.
Por isso que esse potencial de modulação inflamatória é relativamente pobre comparado ao potencial que você tem na modulação da inflamação de EPA. Então, as protectinas e resolvinas inibem o PG2, que é o fator de inflamação, e as lipoxinas modulam a lipoxigenasa, que modula a parte auxiliar da inflamação, o aditivo da inflamação, que é a produção dos leucotrienos. Entendi. Nossa, que interessante. Mas mesmo assim, o EPA tem um papel bem importante, pensando justamente pelo papel anti-inflamatório. Então, a associação do EPA e DH sempre é importante, né? O EPA, na minha concepção, é provavelmente o fator mais importante na modulação, desde o ponto de vista nutricional, por causa de que ele modula tanto a prostaglandina G2 quanto a lipoxigenase. Não tem dúvida disso. O grande problema é administrar EPA em forma de ômega 3 ou em forma de EPA por períodos muito prolongados de tempo, porque todas essas moléculas têm duplas ligaduras entre seus átomos de carbono e eles podem sofrer um processo de hidrogenação e terminar se saturando e ser um problema no organismo, aumentando o risco de inflamação crônica nesses pacientes. Então, quando você decide utilizar ômega 3 por um mês, não tem problema, não precisa adicionar nenhum tipo de protetor na saturação da dupla ligadura. Mas quando você vai usar em doses muito altas, por um período prolongado de tempo, porque te falaram que triglicéridos baixa com 6 gramas de ômega 3, que com 6 gramas de ômega 3 se controla uma inflamação de uma artrite reumatoide ou de uma espondilite anquilosante. E nessas doses você vai ter um alto risco de saturação e, logicamente, vai usar 6 gramas e vai utilizar um antioxidante associado, pignosenol, ácido alfa-lipoico, vitamina E com vitamina C isolado, etc. Então, sim, existem várias formas como se jogar. E o fato de estarmos falando de neurotransmissores em particular, que foi o motivo de iniciar esta aula, a inflamação está intimamente associado com déficit e aumento dos neurotransmissores, seja como um marcador de uma doença de base, como uma colagenopatia, ou seja, uma inflamação inespecífica, por exemplo, num paciente que tem um síndrome metabólico, está desenvolvendo uma gordura visceral e está mandando citocinas para todo lado, que terminam produzindo uma inflamação neuronal e terminam comprometendo a biodisponibilidade destes neurotransmissores na fenda sináptica, interferem na modulação dos hormônios dentro do organismo, atacam o endotélio das paredes das artérias, levando a arteriosclerose com hipertensão ou aterosclerose com insuficiência coronariana. É dizer, te levam a apoptose dos neurônios, podendo produzir involução cognitiva ou demência senil, na maior parte dos pacientes. Muitas doenças autoimunes podem ser reinstaladas através desses mecanismos inflamatórios crônicos, como as tiroidites, como as artrites reumatoides, como as doenças do cólon, principalmente a colite ulcerativa, a doença de Crohn, etc., podem ser reativadas por esses tipos de mecanismos. Então, consideremos isso como um exame auxiliar que se vai associar a outros exames, como a medição dos hormônios, quando for necessário, a medição do cortisol, a histamina já vai vir nesse exame. Se você precisa conhecer melhor a resposta inflamatória, a relação ômega 3 com EPA, tudo isso é muito importante. O importante é que a hora de pedir é saber o que é o que você vai fazer com esse resultado, aonde você quer chegar com esse resultado. E como o resultado não sai de uma hora para outra, você já vai adiantando teu protocolo terapêutico baseado na tua experiência clínica e quando chega o resultado, você fará os ajustes necessários justamente para poder acertar quase em cheio a resposta terapêutica do teu paciente. Eu vi até que alguém perguntou aqui no grupo quando eu vi duas coisas. A Simone Pires, a doutora Simone Pires, que está aqui, veja-se falando que o exame tem ajudado muito nos pacientinhos dela com autismo, o exame de neurotransmissores. E tem uma pessoa perguntando em que momento vale a pena solicitar esse exame. Bom, o momento tem que ser decidido pelo médico. Uma vez que você definiu de que esse paciente tem um transtorno comportamental e você não sabe exatamente qual é o neurotransmissor que está influenciando na evolução negativa do paciente, não pode pensar duas vezes, o paciente precisa desse exame. Agora, quando você tem
a clínica do paciente e você faz um teste terapêutico e o resultado deu negativo, é o momento de pedir os neurotransmissores. Ou quando eventualmente o resultado tem dado positivo, mas não na medida esperada, porque outras características, talvez seja o momento. Então, não existe o paciente ideal nem o momento ideal. Existe a circunstância. Paciente novo vem por primeira vez reclamar, doutor, ando triste, ando cansado, quero morrer, minha produtividade caiu para zero. Você fala, produtividade para zero, dopa. Ando triste, serotonina. Ando irritado, xingo a minha mulher, etc. GABA. E assim, pô, o cara tem tudo. O que eu vou fazer com ele? Bom, o Efraim falou que começa pelo mais importante. Está xingando a mulher. Então, eu vou dar GABA, peço a urina e faço um exame de neurotransmissores. E depois farei a reposição do resto. Mas ele vai te falar, sim, mas doutor, meu libido está ruim, porque quase todo mundo que tem alteração de neurotransmissor tem alteração do libido. Então eu vou pedir um LH e uma testosterona. Não, eu vou pedir uma testosterona em saliva desse paciente para ter uma noção da testo livre que o paciente tem biodisponível. Então, veja, os exames são pedidos de acordo à sequência da clínica que o paciente vai ter. Se existiria um padrão único para pedir, precisaríamos, como muita gente faz, todos os exames para o paciente, sem saber o que estamos procurando, para ver se acertamos no ESPO. E Simone, concordo com você. A maior parte das crianças que você lida, você, Rogério, que são os que lidam muito com pacientes com espectro autista e com a correlação com neurotransmissores deve ser uma coisa impressionante. Vocês poderão ter um arquivo de relações entre os pacientes e principalmente nesse tipo de paciente, olhem com muito carinho as alterações que existem com cortisol e com histamina. Olhem com muito carinho. Podem fazer um levantamento de número de pacientes, ver a correlação, a resposta que tiveram ao tratamento, a nivelação dos níveis de histamina e vamos publicar esses tipos de trabalhos. Com certeza, essas publicações são importantes, porque isso que você está falando nossa, é totalmente diferenciado. A gente pega muitos trabalhos justamente que falam deles isolados. Uma estamina baixa ligada à esquizofrenia, estamina alta ligada à ansiedade, mas não estão avaliando esse conjunto, né? E realmente é o que você está falando. É igual o hormônio, né? Se você vai avaliar um hormônio isolado, às vezes você também não consegue tratar o paciente, né? Você teria que ter todo um painel para poder entender o que está acontecendo. Perfeito, nossa, foi muito bom, adorei. Adorei tudo isso, todas essas ideias. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, nós temos ainda 9 minutos em fiquem à vontade. Se ninguém tiver nenhuma pergunta para fazer, vou ir assistir NBA. Pessoal, se tiver pergunta, façam agora, tá? Senão a gente já vai estar encerrando. Bom, a gente vai fazer um curso amplo sobre essa aplicabilidade de neurotransmissores o dia 10 de setembro. Que? 10 de dezembro na FAPES. Estão todos vocês convidados. Esse dia passaremos um primeiro dia fazendo todo esse análise da correlação clínica, neurotransmissores, hormônios, cortisol, histamina, etc. E o segundo dia vamos fazer uma revisão de casos clínicos para poder entender melhor essa situação. Acho que esse dia também tem uma aula de um colega que vai falar sobre CBD na parte de sábado à tarde, então estão todos vocês cordialmente invitados. Prometo que vou falar mais devagar esse dia. O problema é que aqui o tempo é muito curto e tentei passar-lhes a maior quantidade de informação possível para começar a desvendar uma coisa que parece um mistério, mas é a coisa mais bonita que existe para essa sua análise. Então, aguardo vocês dia 10 por lá. E quem quer se enriquecer com um belo curso de hormônios, dia 1, 2 e 3 na FAPES também. Estamos com um belo curso de hormônios, onde temos convidados Lúcio Lemos, Fernanda Santos, a Fernanda Silva, Carlos Aldim e o Dr. Rivas. Junto comigo, exploraremos todo o que existe de ciência, de correto, de seguro para tratar os pacientes com hormônios. Tudo isso está no site da FAPES, no grupo do Lemos Laboratórios e, logicamente, espero abraçar a cada um de vocês este fim de semana. Teremos o Congresso de Saúde Integrativa. Casa cheia, gente. Inscrições encerradas faz tempo. Estamos fazendo entrar só os últimos coladores de último momento. Sexta e sábado, 8h30 da manhã. Vou dar um abraço pessoal a cada um de vocês. Não façam fila. Eu passo ao lado de cada um de vocês.
Um grande abraço. Janete, muito obrigado pela oportunidade de estar aí junto com vocês. Obrigada a você, Ney. Nossa, foi maravilhoso por toda a explanação que você trouxe para nós. Muito obrigada, viu? E a gente se vê logo agora no Congresso de Medicina Integrativa esse final de semana. O curso de neurotransmissores, se eu não me engano, é dia 7 e 8, né? Mas vocês entrem em contato. Desde 11 de dezembro. Sim, e aí fizeram uma pergunta. Todos os profissionais da área de saúde podem participar no Congresso de Saúde Integrativa. Por isso que o Congresso chama Saúde Integrativa. É aberto para profissionais da área de saúde. Não aceitamos não profissionais da área de saúde. Então, são aceitos biomédicos, farmacêuticos, dentistas, médicos predominantemente, nutricionistas, etc., porque será discutido todas as possibilidades que a integração dos conceitos permitem melhorar a saúde, assim como conhecemos ela através da farmacologia médica. Então, o que menos vai ser discutido nesse evento é farmacologia médica. O que mais vai ser discutido nesse evento, todo o que podemos fazer para melhorar e que já está sendo melhorado dentro daquilo que a farmacologia nos permite hoje em dia. Perfeito. Muito obrigada, doutor. Obrigada a todos que estiveram aqui. Um abraço a todos. Nos vemos logo, principalmente esse fim de semana. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Vou tentar salvar. Vamos ver. Eu vi que o pessoal está perguntando, mas eu nunca fiz. Vamos lá. Tchau.